Graça e paz, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receber com tanto carinho e ter a confiança do ministério e de estar aqui nessa tribuna de honra para poder ministrar a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Capítulo 1 do Apocalipse. Eu queria dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses rapidinho, e já deixar um alerta aqui para o Guilherme. Você e nós, juntos, vamos receber críticas por estarmos fazendo algumas alterações no mapa do plano divino. A intenção de fazer algumas mudanças no mapa do plano divino não é para cunho comercial, é particular e para estudar em pequenos grupos. E o trabalho que você está fazendo é ótimo, está de parabéns. Nós não estamos mudando a Bíblia, não estamos mudando o contexto do mapa do plano divino, apenas melhorando as ilustrações figurativas e corrigindo alguns erros de citações bíblicas, como, por exemplo, o sol da justiça, há anos que vem no mapa escrito Mateus 4:2 e é Malaquias 4:2. Uma outra citação que fala da Nova Jerusalém, coloca Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Outras alterações, como a eternidade passada, a eternidade futura, alguns detalhes foi aprimorado, foi corrigido. E a Bíblia nos pede para nós nos renovarmos, pela renovação da nossa mente, experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. Vai receber críticas destrutivas, não se importe com isso. Aqueles que não estão abertos para mudanças, para renovação, eles deviam continuar com fogão a lenha e com lamparina dentro de casa. E nem usar celular. Continua na antiga, viu? Porque Deus é um Deus de renovação. É um Deus que renova nossas vidas e que nos enche da sua graça para crescer no seu conhecimento. Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 11. E a pergunta que eu iria fazer já vai estar dando a resposta a quem foi escrito o livro do Apocalipse. Capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. Rapidamente voltando ao verso 4. Eu não sei se vocês já tentaram, mas a saudação espiritual, a saudação bíblica, e nós costumamos dizer que nós somos um povo bíblico, que a nossa Bíblia é a regra de fé e prática da nossa vida. Mas tem muitas coisas que nós não praticamos. Nada contra boa noite, bom dia e principalmente a paz do Senhor, ainda que muitos falam passeou e não paz do Senhor. Mas a saudação bíblica é graça e paz. Graça e paz. Isso aqui não é um jargão, não é uma renovação, é um princípio doutrinário bíblico. Em todas as cartas, o que vai prevalecer a igreja é graça e paz. E por que graça e paz? Porque nós recebemos um favor que nós não merecíamos. Graça é favor imerecido, e é pela graça que nós somos salvos. E paz, porque nós fomos reconciliados por meio da cruz de Cristo. Nós éramos inimigos, indignos, mas fomos agraciados e obtivemos a reconciliação com Deus e hoje temos paz com o Senhor. Graça e paz, a saudação que os irmãos faziam à igreja. E quando era dirigida a um irmão,
acrescentava-se misericórdia. A igreja, corpo de Cristo, não precisa da misericórdia, mas eu, membro individual, preciso dela. Quando se dirigia, por exemplo, a Timóteo, a Tito, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dando essa prévia. Eu não estou aqui obrigando, nem condenando se você quer saudar a igreja quando você é um dirigente, quando você é um pregador de boa noite, bom dia ou boa tarde. Você cumprimenta como você quiser, mas a Bíblia nos ensina a cumprimentar com a graça e a paz. Esse é um detalhe que ressalta aos nossos olhos. E de repente também alguém pode contradizer que você está dizendo que o Apocalipse foi escrito à igreja. E alguém vai se levantar e dizer, não, foi escrito somente às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas só que a igreja as 7 igrejas da Ásia Menor é uma representação profética de 7 períodos de tempo da história do cristianismo, desde a sua fundação no Pentecostes até o dia do seu arrebatamento. E essas igrejas, elas tanto representam profeticamente denominações e cristãos individuais. Por exemplo, eu posso ter o perfil ou vivenciar o perfil da igreja de Éfeso. De repente, a igreja ali do relógio, que eles chamam Assembleia de Deus, ela pode, não estou dizendo que tem, é uma suposição, ela pode ter o perfil, por exemplo, da igreja de Filadélfia. A igreja batista, de repente, ela pode estar tendo o perfil ou vivenciando a experiência, a característica que tinha na igreja de Esmirna. É um exemplo. Eu posso estar vivenciando na minha vida cristã uma igreja de Laodiceia, onde Jesus está batendo a porta do lado de fora. Então, cada igreja tem uma conotação profética que vai representar a minha vida cristã ou a vida de uma igreja num todo. Então, não foi endereçada somente... Tem como tirar esse vento um pouquinho de cima de mim? Coloca ele para o teto, por favor. E me arruma uma água, se possível. Já está aqui? Sem gelo? Obrigado. Tá bom. Eu estou sentindo que estou começando a querer ficar gripado. Então, voltando ao fio da meada. Aonde eu parei? O pregador que teve aqui domingo aqui, o que ele pregou? O que o pregador de domingo pregou aqui? Você está vendo como é que nós estamos com a dificuldade de guardar as coisas na memória? Parece que nós não estamos muito dados a quem tem ouvidos, ouça. Então, gente, quando você olha para essas igrejas, elas me representam. Eu sou o perfil dessas igrejas. E eu falo assim, que as cartas do Apocalipse é a carta de Jesus. Se não é, eu vou te falar então que a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses não são cartas para nós. Elas são para nós também, sim ou não? Sim. Se as cartas apostólicas, principalmente as cartas paulinas, elas são mensagens de edificação, é um legado deixado à igreja, onde nós temos princípios de Deus para a nossa vida cristã. Se elas são para nós, em todas as eras, as cartas do Apocalipse também são. E se nós recebemos muito bem as cartas apostólicas, por que não receber a carta de Jesus, que está no livro do Apocalipse? Você sabe qual foi o ponto crucial que eu conquistei a minha esposa, a Dorcas Barreiros Venuto Ximenes? Com cartas de amor que eu escrevia para ela. As minhas cartas, eu morava no Rio nessa época, conheci ela aqui numa festa da cidade, começamos a namorar,
eu conquistei ela mais pelas cartas que toda semana eu escrevia para ela, do que meu físico, a minha estética e os meus beijos. As minhas cartas conquistaram mais a minha esposa do que tudo. E na época, eu era atleta do Flamengo. Eu tinha um porte atlético muito saudável, com muita saúde, com muito vigor. E eu sempre fui bonito, né? Porque de 4 irmãos, quando eu fazia uma arte, a minha mãe falava, bonito, hein? Eu era bonito quando fazia arte. Mas as cartas de amor de Jesus, elas deveriam nos conquistar. Por que nós temos tanta dificuldade e falta de apreciação pelo Apocalipse? O Apocalipse é um dos livros que mais bem-aventuranças tem do que as outras cartas. Mais promessas no livro do Apocalipse. E nos mostra de onde o Senhor nos tirou e do que Ele nos livrou. Dos juízos, da ira vindoura, das pragas do Apocalipse que cairão sobre esse mundo ímpio. Nós não somos gentios, nós não somos judeus, nós somos a igreja, a noiva de Cristo Jesus. E essa noiva não está destinada à ira, não está destinada às pragas do Apocalipse, nem a combater o anticristo e a marca da besta. Estamos livres, e o Apocalipse vem nos falar tudo isso. E esse livro, então, foi escrito à igreja. E esse livro vai nos falar aqui no verso 19, que ele subdivide em 3 partes importantes. Capítulo 1, o tempo presente, ou melhor, o primeiro advento de Cristo, o legado que Jesus deixou aos apóstolos, e esses passaram para nós. No capítulo 1, fala do primeiro advento de Cristo. No capítulo 2 e 3, ele fala já do período que estamos vivendo, nessa era que é a penúltima dispensação de 7 dispensações. É a plenitude de todos os tempos, de todas as eras. O tempo mais importante, o mais longo, da longanimidade de Deus, no empenho de salvar alguns que ainda estão em dúvidas. Então nós estamos nesse capítulo 2 e 3, encerrando essa segunda fase do Apocalipse, as coisas que são. Nós estamos agora no capítulo 3 do Apocalipse, entre Filadélfia e Laodiceia. E daqui a pouquinho eu vou descrever para vocês a ordem decrescente de Éfeso até Laodiceia. E a última parte do Apocalipse, que vai constar do capítulo 6 até o 19, é o que está descrito em Mateus 24, a grande tribulação, que é a última semana de anos das 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, de 24 a 27. Então, as coisas que hão de acontecer, a igreja não aparece mais. A partir do capítulo 4 até o 19, a igreja não aparece mais. Capítulo 4 e 5 é uma prévia, onde ele deixa a terra e nos apresenta o céu. A igreja é arrebatada no capítulo 4, na figura de João, exilado na ilha de Pátimos, no mar Egeu, hoje chamada Turquia. Então nós temos o capítulo do Apocalipse dividindo as coisas que João viu, primeiro advento de Cristo, as coisas que são a era cristã do Pentecostes até agora, aguardando o arrebatamento, e as que hão de acontecer depois do capítulo 4 até o final do Apocalipse. Então o Apocalipse, ele foi escrito à igreja, não foi escrito a judeus, não foi escrito a gentios. Se você fala para um descrente aí, você tem que ler a Bíblia. Por onde que ele vai começar? A Bíblia do descrente é a vida do crente. O descrente só vai conseguir entender a Bíblia por aquilo que ele vê em mim. Se ele quiser saber sobre a criação do mundo, você tem que mandar ele ler o livro de Gênesis e não os evangelhos. Se ele quiser saber sobre a vida de Jesus,
Você não pode mandar ele ler o livro de Atos ou Apocalipse. Ele tem que ler os evangelhos. E cada evangelho fala especificamente para um povo. E vocês sabem, não preciso ensinar isso para vocês. O que cada um fala e a quem fala. E não teria tanta confusão com Mateus 24 se entendêssemos que Mateus escreve aos judeus e no contexto do Evangelho do Reino e que ainda era tempo da lei, não tinha inaugurado a graça e a igreja não existia. Então, Mateus 24, a igreja está isenta. Mateus 25 também não é para a igreja. Não, eu não sou ovelha à direita, nem tampouco bode à esquerda. Eu sou igreja do Senhor. E a igreja não está em Mateus 25 também. Porque é o evangelho do reino. E assim por diante. Se você quer, por exemplo, conhecer a história do cristianismo. Não vai lá no Vaticano saber, não. Vai no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos vai contar a história do cristianismo. Então, cada parte da Bíblia, ela tem o seu lugar certo, perfeito, para ensinar as pessoas. Quer saber sobre a doutrina da justificação? Vai lá na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, e você vai saber. Tem crente que até hoje, velho de igreja, não sabe ler a Bíblia. Por que tem um propósito no início do ano de ler a Bíblia toda? Chega em fevereiro, antes do carnaval, já fechou a Bíblia. Se chegar na numerologia, na genealogia, acabou. Chega, cansei. Porque não sabe a motivação correta para se ler a Bíblia. E assim por diante. Vamos ao capítulo 22 do Apocalipse, depois a gente volta ao capítulo 2 e 3. No capítulo 22, ele dá tanta ênfase à volta de Cristo, e essa volta de Jesus, ou a segunda vinda, ela é tão real, ela é tão verdadeira, como o ar que eu respiro, como essa luz que brilha diante de nós. Tão certo como Jesus veio a primeira vez. Sabe quantos anos aproximadamente levou para cumprir a promessa do primeiro advento do Messias? Em torno de 1.500 anos. Nós estamos há quase 2.000 anos de cumprir a segunda promessa, ou a promessa da segunda vinda de Jesus. E assim como aconteceu a primeira vinda, acontecerá a segunda vinda. E o Apocalipse nos dá ênfase a isso. Verso 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a quem? Mostrar aos seus servos as coisas. Nós entendemos bem essa expressão breve, cedo, venho, não tardará. Entendemos isso ou não? Por que nós reclamamos assim? Poxa, já faz 2.000 anos, ainda está com esse negócio de breve, não tardará, breve virá. É porque isso aqui está falando no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não está falando no Cronos, está falando no Kairos. Tempo de Deus. E você quer ver uma coisa? Já ouvi pregadores dizer que quando chegar na grande tribulação, quem estiver lá vai saber o dia e a hora que Jesus vai voltar. Por quê? Ele vai fazer a soma, está se cumprindo Daniel, estamos 7 anos de tribulação, começou agora, então Jesus volta daqui a 7 anos, dia tal, hora tal, Jesus vai vir. Não vai acertar também. Não vai acertar. Entendeu? Porque Deus, ele abrevia ou ele alonga o tempo conforme lhe apraz. Não tem um calendário certo. Nem o lunar, nem o solar, nem o isso, desculpe, minha língua enrolou aqui. Não tem nenhum calendário mosaico. Não tem calendário certo, correto. O único calendário correto está na agenda de Deus, na soberana vontade de Deus. Nem quem estiver na grande tribulação vai saber o dia e a hora, porque esse dia e hora é no Kairos de Deus, não é no meu tempo. E o tempo de Deus é diferente. E aqui ele vai falar também no verso 7. Eis que presto venho, bem-aventurado
aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma bem-aventurança aqui. No versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É um outro estudo maravilhoso. Se não deram, dê ainda, Guilherme. Sobre galardões, sobre tribunal de Cristo. Tem crentes que não têm se interessado por isso. Vão ficar frustrados. Vão ficar com detrimento por não ter investido tempo no reino de Deus, na santificação, na consagração, em se esmerar, em se dedicar e até sofrer, renunciar e pagar um preço por amor ao Evangelho, a expandir o reino e apressar a volta de Jesus. Tem muita gente que vai chegar diante de Deus com mão vazia, além de não receber a sua recompensa por aquilo que ele exerceu por meio de talentos e dons espirituais que Deus lhe deu. Ele não terá o privilégio de trabalhar para Jesus no milênio. Não vai exercer atividade no milênio. Ficarão no arraial dos santos, mas não terão função de reis e sacerdotes. É uma minoria de crentes que fazem parte da igreja que vão trabalhar no milênio, porque não se esmeraram, não pagaram um preço, não sofreram pela causa do mestre. Enterraram dons e talentos, foram negligentes, foram esquentadores de banco de igreja, foram religiosos, mas não investiram no reino. Vão ficar frustrados. E aqui ele está dizendo, cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É por meio do corpo, é por aquilo que a gente faz depois que fomos salvos. No versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas aonde? Eu não ouvi. Obrigado. Testificar essas coisas do Apocalipse, do fim dos tempos, das profecias, nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 20, aquele que testifica estas coisas, certamente diz, certamente cedo vem, amém. E a oração que pouco fazemos, ora vem, Senhor Jesus. Voltemos ao capítulo 2. Peço a vocês que me suportem um pouquinho. Talvez eu delongue um pouquinho mais, além do que vocês estão acostumados. Vou apresentar uns slides aqui. Pode passar para mim? Aliás, eu estou aqui com a... Nós temos 7 cartas, 7 igrejas e 7 realidades. Essas 7 igrejas são cartas do apóstolo João, mas na verdade é uma carta de Jesus que foi dada a João por meio do anjo para nos entregar nessas eras, desde o Pentecostes até o arrebatamento. As cartas de Jesus às 7 igrejas e suas mensagens proféticas. Os livros do Novo Testamento, como disse, são cartas que foram escritas pelos apóstolos às igrejas ou casa de oração e que são aceitas como palavras inspiradas de Deus para a nossa época. E o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, também é uma carta enviada às 7 igrejas com instrução e mensagens específicas a elas e a nós, em 7 períodos proféticos da história do cristianismo. E esses 7 períodos passam por ciclos, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, proporcionando edificação, renovação da fé e esperança na breve volta do Senhor Jesus. Vou fazer-lhes uma pergunta. Como vocês acham que a igreja está vivendo? Fraca? Desanimada? Sonolenta? Morna? Morta? Como vocês acham, ou como vocês estão vendo a igreja de Cristo,
representada nos bastidores evangélicos. Não vou falar das demais denominações cristãs, porque cristãos não é só nós, católicos ou evangélicos. Tem outros grupos cristãos. Agora, como vocês estão vendo? O que vocês estão percebendo? Como é que está a igreja? Eu não estou ouvindo. Pode se manifestar sem vergonha? Hã? Gelada. Vocês sabem, não é novidade. Isso doeu. Chegou a dar uma dorzinha aqui do lado. O que a gente tem de vista de louvor hipócritas é um louvor que é uma beleza, mas chega na segunda-feira, chega no campo universitário, chega na rua, não tem nada daquilo que foi profetizado, que foi manifestado nesses palcos das igrejas, quase que no geral, que nós estamos vendo. Hipocrisia. Hipocrisia. Canta-se o que não vive e até prega o que também não vive. Nós estamos vendo uma igreja, além de fria, sem amor fraternal, sem graça e sem misericórdia, que não consegue enxergar a desgraça alheia, que só olha para o seu próprio umbigo e que só sabe criticar e ver defeito nos outros como se ela não tivesse espelho em casa para olhar para a sua própria face diante das Escrituras, como se ela fosse cumpridora da palavra de Deus na íntegra. As igrejas da Europa estão fechadas. Estados Unidos e Canadá só tem culto domingo de manhã, na maioria das igrejas. Quase que não se tem culto mais nas igrejas. Guarapari, uma montoeira de igreja não abre a porta para a escola bíblica dominical. Não tem mais estudo bíblico. E é um pouquinho de tempo para reunião de oração. Acabou a pandemia, não tem mais vigília. Não tem vigília. Ninguém ora pelo Lula, ninguém ora pelo governo, só orava pelo Bolsonaro. Parece que só o Bolsonaro vai para o céu, né? Só ele é do Deus, né? Será que Deus não ama o Lula, né? Nós não oramos pelo Lula, não oramos pelo PT, não oramos pelo Supremo Tribunal Federal, né? E nós queremos que tudo vai bem. Nós não vamos para a torre de vigia. Nós não temos unidade entre os irmãos. Irmãos é só nós que vamos para o céu. O batista não vai, a assembleia não vai, o presbiteriano não vai porque é calvinista, não é? O outro não vai porque prega isso, fala daquilo. E nós estamos vivendo esse contexto. A mesma situação das 7 igrejas, para não dizer a igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais e era carnal a si mesmo. As igrejas da Europa, elas deram lugares a boates e até a cemitérios. Um dos irmãos renomados, há um tempo atrás, recebi um vídeo de um outro missionário. Ele falava assim, sabe por que morreu as igrejas na Europa? E vai acontecer muito em breve nos Estados Unidos? E isso foi lá por volta do ano 2010, 2015, sei lá. Ele falava isso. Eles valorizaram mais a história e a glória dos seus líderes e das suas denominações do que a história e a glória de Jesus. Substituíram a glória de Jesus pela glória dos seus fundadores e das suas denominações. Irmãos, nós estamos vendo essa triste situação. Um irmão reclamou, o pastor reclamava com outro. Olha, eu estou muito triste. Nossa igreja está vazia. Não tem conversão. Eu não sei mais o que eu vou fazer para animar as pessoas. Vocês são felizes. Reunião lá em Guarapari, estudo bíblico, no máximo 8 pessoas, 10. Acabou. Está acabando, está esfriando. E o irmão reclamava que a igreja estava vazia, não sabia o que fazia, estava sentindo falta dos irmãos. Ele teve um sonho, esse pastor, que estava reclamando a falta dos irmãos. E no sonho Deus falou com ele, você está sentindo falta dos irmãos?
Eu estou sentindo a sua falta, porque eu estou tão ausente da sua vida, não estou mais no contexto das suas orações e também das suas pregações. Será por quê que a igreja está morta? A igreja não precisa mais de um avivamento. Ela precisa de um ressuscitamento. Você quer ver uma coisa? Vou passear aqui rapidamente, depois eu vou apresentar uns slides aqui para vocês. A igreja de Éfeso, qual foi a queixa? Igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Se não, virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu lembro do irmão Délio falando, saindo do banco, assumindo o púlpito, e ele falava com veemência e com firmeza. E tem muitas igrejas que já perderam o seu castiçal, e líderes e obreiros que perderam o seu castiçal, porque perderam o amor fraternal e deixaram de honrar a Deus. Deus tira a autoridade espiritual e o poder da pregação de uma igreja quando nós roubamos o primado de Cristo e entregamos a uma denominação ou a um líder espiritual. A igreja de Éfeso, ela perde o primeiro amor. E sabe em quanto tempo, Adriano? Em uma geração. Ela teve uma elevação em pouco mais de uma geração, 40, 45 anos, ela veio e caiu vertiginosamente. Depois da queda de Éfeso, fim da era apostólica, que já não tinha amor fraternal, sabe o que aconteceu? Veio a perseguição à igreja de Esmirna. Esmirna e Filadélfia não tem repreensão da parte de Deus. Esmirna é a representação daqueles que sofrem perseguição, prisão e morte, retaliação e bens confiscados. Fala daquele irmão daquelas igrejas, principalmente dos 50 países descritos por portas abertas. A igreja de Esmirna não tem repreensão, mas por causa da perda do amor fraternal, a igreja ela sofre com isso, porque ela foi abandonada, ela foi desprezada, ela foi rejeitada, escorraçada. O irmão necessitado não era mais amparado. O irmão que teve um problema, uma fraqueza e teve uma queda, não era reconciliado. E daí a pouquinho ele se vê em só e tem que fugir, correr daqui para lá. Depois de Esmirna, o que acontece? Igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo tem a doutrina de Balaão. E tem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas na igreja de Éfeso era só obras. E na igreja de Pérgamo se tornou doutrina. O que eram os nicolaítas? Era um grupo libertinos, licenciosos, desse evangelho que estamos vendo brotar hoje também, do liberalismo e do relativismo. Onde tudo é relativo, onde tudo pode, porque não estamos na lei, estamos na graça. Essa era a igreja de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, onde usava-se o púlpito para fazer comício político e eleger líderes cristãos para entrarem nos bastidores de uma podridão da chamada política. Essa era a igreja de Pérgamo. Éfeso perde o primeiro amor, Esmirna sofre perseguição, Pérgamo tem a doutrina dos nicolaítas, licenciosos, e a doutrina de Balaão, só comércio, só barganha. Pois não. Claro, algum auxílio, tem no mapa, tem ali também as 7 linhas. Não, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, senão as pessoas começam com muita informação, elas perdem o interesse. Depois de Pérgamo, o que nós chegamos? Chegamos na igreja de Tiatira. Oh, como se não bastasse, se Pérgamo tem a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, lá na igreja de Tiatira vai ter a doutrina de Jezabel. O que nós estamos vendo em bastidores evangélicos? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, além de licenciosidade, nós estamos vendo também promiscuidade. Nós estamos vendo imoralidade. Nós estamos vendo pastores pedófilos. Além de pastores adúlteros divorciados, nós estamos vendo a sensualidade e a sexualidade estampada na cara cretina desses evangélicos safados sem vergonha na cara.
envergonhando a igreja de Cristo, jogando lama na face de Jesus. Uma igreja promíscua, uma igreja adúltera, uma igreja leviana, aonde não tem pudor, tudo com modéstia, tudo com equilíbrio, tudo para a glória de Deus. Se olha no espelho antes de vir para a casa do Senhor e pergunta: é para a glória de Deus esse meu brinco? É para a glória de Deus esse minha pintura? Essa minha roupa é para a glória de Deus? Meu Deus, a igreja de Tiatira e de Pérgamo, estão vendo por aí ou não? Só eu que estou enxergando isso. Depois de Tiatira, o que chega? Doutrina de Jezabel. Nós temos a igreja de Sardes. Oh, peraí, essa sim é a igreja do oba-oba, do pula-pula, do fogo puro, a igreja dos louvores, da adoração arrebatadora. Sim, deu uma Bíblia para o povo, porque antes falava só em latim, ninguém tinha acesso às escrituras, somente os cleros, os leigos eram desprezados, mas a Bíblia veio por Martinho Lutero, mas logo comercializaram a fé, banalizaram a fé e entrou o culto ao homem. Por isso a igreja tem nome de que vive, mas está morta. É o evangelho gospel? É o evangelho carismático? São os cristãos modernos de hoje. Tem nome de que vive, estão mortos. Você vê a igreja cheia, abarrotada, mas é puro fermento. É um movimento das águas. Não tem conteúdo, não tem profundidade, não tem solidez, não tem princípios neotestamentários. É profetadas e revelamentos. Essa é a igreja de Sardes. Por fim, chegamos então à nossa igreja. Não digo cada geração, mas a igreja dos fiéis, a igreja do arrebatamento. E como é que é essa igreja de Filadélfia? É uma igreja forte? É uma igreja dinâmica? É uma igreja fervorosa? Não! É uma igreja de pouca força. É uma igreja fraca, mas que não tem negado o nome do Senhor, que é sincera, que é verdadeira, que fica contrita diante do Senhor, que ela tem arrependimento, que ela tem renúncia. Senhor, eu sou fraco, me ajuda. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor me capacita. É essa igreja de Filadélfia que é fraca. Começa com a falta de amor, perseguição, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel. Tem nome de que vive, mas está morto. Agora a igreja está fraca. E a última igreja? E a última igreja? A última igreja é aquela que diz que é rica e o Senhor fala: tu não sabes que tu é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Você me deixou para o lado de fora. Eu estou à porta batendo e você não abre. Sabe que eu estou com nojo, porque você não é quente nem frio. Eu vou vomitar-te da minha boca. Essa é a igreja que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. E tem crente achando bom, que quer ficar para semente, que quer viver aqui 1000 anos nessa terra e não morrer jamais. Anseia o arrebatamento, porque nós não somos cidadãos desse mundo. Nós temos uma pátria nos esperando. Nós temos um noivo que vai vir nos buscar. E eu vou terminar rapidinho aqui para não cansar ninguém. A Ásia Menor, essa região hoje situada na Turquia. Aqui nós temos no mapa as igrejas perfiladas. Aqui próximo era o mar Egeu, o mar Mediterrâneo, ilha de Pátimos. Nós temos aqui promessas a cada igreja e outras dentro do contexto do Apocalipse, e Jesus se identificando dentro da característica de cada uma dessas igrejas. Para Éfeso, ele é aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Para Esmirna, ele é o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para Tiatira, ele é o filho de Deus, não é o filho de Maria, de José. Ele é o filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Para Sardes, o que tem os 7 Espíritos de Deus. Filadélfia, o que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Para Laodiceia, é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja de Éfeso, nós temos aqui, nessa representação, a igreja também com as parábolas do semeador. São 7 parábolas. Cada parábola tem uma ligação com as 7 igrejas. Éfeso, ela está sendo representada
por essa parábola do semeador, aonde a boa semente cai em boa terra e germina e produz muitos frutos. Foi a igreja do primeiro século, já com a primeira pregação no Pentecostes, com quase 3.000 almas, mais à frente quase 5.000, e a igreja ia crescendo e caindo na graça do povo. A igreja que perdeu o seu primeiro amor, mas que foi próspera, deixou um legado tremendo já no fim da era apostólica, e hoje a igreja de Éfeso só tem essas ruínas lá na região da Turquia. A segunda igreja de Esmirna, aqui estão as suas ruínas, essa igreja do tempo da perseguição, aprovada na provação, representando a parábola do joio e do trigo, aonde o trigo é triturado, moído. Foi domingo passado eu falava na ceia sobre o pão nosso de cada dia. Muitos crentes não têm noção do que é o pão da ceia. O que é esse pão? Nada mais o próprio Senhor Jesus, o pão nosso de cada dia. E para esse pão chegar na nossa mesa, o que foi preciso? Antes de qualquer coisa, primeiro a semente de um trigo caindo na terra, não morrendo, fica ele só. Mas se ele morre, dá muitas vidas, muitos frutos. Jesus como a semente, ele caiu na terra, ele morreu, se tornou trigo, e esse trigo foi moído, foi triturado, fazendo dele farinha, para chegar na nossa mesa como o pão que nós tomamos na ceia do Senhor. E muitas das vezes tomamos religiosamente, levianamente, sem reflexão, sem consciência do que estamos fazendo. Passamos 2 anos de pandemia sem partir o pão, porque achava que o pão estava contaminado, que ia passar Covid para a gente. E de lá para cá, um monte de igrejas ficaram sem partir o pão. E a Bíblia fala em várias passagens, que em todos os momentos, até na multiplicação dos pães, ele partiu o pão. E o que é partir o pão? Simplesmente Jesus Cristo dizendo: eu não ficarei só, eu não sou filho único, eu era o unigênito, mas depois que eu ressuscitei, eu me tornei primogênito, para vocês serem um comigo. Eu sou herdeiro, vocês também são. Eu sou filho, vocês também são. Eu tenho isso, tenho aquilo diante do Pai, vocês também têm. Por isso ele parte o pão. Ele é o pão, e nós fazemos parte desse mesmo pão, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Igreja, todos nós. Templo, eu, você e você. Individualmente. Não podemos confundir isso. Então nós temos agora a igreja de Pérgamo. As ruínas estão lá para quem quiser ver e confirmar a história, a veracidade das profecias. A igreja licenciosa, onde faz casamentos, não é? Dessa forma, leviana, ordinária, cretina. Nós temos visto aí homens, mulheres casando com animais, não é? Pessoas fazendo valer a Bíblia em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, a começar principalmente do verso 21 e 24, 26, falando sobre essa promiscuidade, essa aberração, essa miséria do inferno. Então é desse jeito que nós estamos vendo o mundo, esse bando de gente que está aí perfilando pelas igrejas, associada ao mundo sociopolítico, representando a parábola do grão de mostarda, um crescimento anormal. Nós temos Tiatira, que também representa o romanismo, a era do papado, que na verdade é uma igreja mariana, é uma igreja mariana, não é uma igreja cristã. Temos que ressaltar isso, a supremacia papal, que começa por volta da Idade Média, vem também a Inquisição e as Cruzadas, igreja idólatra, cristianismo professo, aonde enaltece Maria mais do que Jesus. Por fim, chegou o tempo da reforma, Martinho Lutero e outros, quando então, há 506 anos atrás, eles trouxeram a Bíblia para nós, mas logo, essa igreja do avivamento, ela foi corrompida, e essa igreja está ligada à parábola do tesouro escondido. Isto pelo fato de estar retido no seio da igreja romana, o precioso ainda se revelar ao mundo, o plano de salvação, o evangelho de Cristo em todas as línguas, para todos os povos. Chegamos então a Filadélfia,
a igreja abençoada, essa igreja que também está lá em ruínas, representando a igreja do arrebatamento, do amor fraternal genuíno, dos verdadeiros cristãos que não abrem mão das Escrituras e que não negam o nome do Senhor Jesus. Está ligada à parábola da pérola de grande valor. Isto devido à verdadeira igreja ter sido um mistério oculto a se revelar e uma joia rara a se resgatar. Jesus, por meio de seu sofrimento na cruz, extraiu a mais sublime joia, essa pérola de grande valor. Eu lembro-me do saudoso irmão José Bochá, quantas vezes eu via ele em lágrimas pronunciar frases semelhantes, assim como o jardim do Éden estava vazio, incompleto sem Eva, o céu também está vazio, incompleto sem a igreja. Da mesma forma que Deus extraiu das feridas de Adão a sua esposa Eva, das feridas de Cristo, ele tirou a sua igreja, essa pérola de grande valor. E muitas das vezes nós somos um povo tão privilegiado, tão feliz, tão abençoado, que não valorizamos o que nós somos. Nós somos igreja do Senhor Jesus, nós somos noiva, comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Você acha que isso é pouco? Para nós sermos tão fracos, tão apáticos, tão insensíveis, tão frios no fervor e no ardor pelas almas que perecem e pelo desejo da volta de Jesus? Nós temos sido crentes tradicionais e muitas das vezes religiosos, porque não vivenciamos a fé apostólica. Nós não colocamos a mão no arado sem olhar para trás. Nós não queremos renunciar, não queremos pagar um preço. Nós não queremos sair às ruas e sermos igreja lá fora e anunciarmos o evangelho a viva voz. Eu falava no meu grupo, palavra profética, que eu tenho há 3 anos, toda terça-feira. Gente, eu coloquei uma faixa lá no portão da minha casa, eu coloquei um adesivo no meu carro, eu saio pela rua todo dia com um folheto, eu chego no caixa, vejo o crachá da moça e chamo ela pelo nome e abençoo a vida dela. Eu vou na bomba de gasolina, olho o crachá do rapaz e chamo ele pelo nome e abençoo a vida dele. Chega para uma pessoa e oferece um folheto. Você recebe uma mensagem de paz e esperança? Não vai dando folheto, não. Pergunta se ele aceita. Você quer uma mensagem de paz e esperança? Cheguei no consultório médico, cara, fui surpreendido. Falava com a moça da minha fé em Cristo Jesus. Ela falava assim: olha, quando você for para a sua igreja, ora por mim, porque eu estou atribulada. Eu tenho algumas dúvidas espirituais. Eu falei assim: eu oro pela senhora agora. Peguei nas mãos dela, dentro do consultório dela. Eu orei por ela e vi uma médica com lágrima nos olhos, pessoas que estão sedentas por uma palavra de paz, de fé, de esperança. E nós temos tudo para dar, mas nós estamos retendo e guardando para dentro das 4 paredes, aonde aqui nós somos igreja, onde aqui nós somos crente, mas lá fora nós esquecemos o que nós somos, a identidade que nós temos. E muitas das vezes nós não mostramos o verdadeiro e genuíno evangelho. Você quer ser missionário? Eu vou contar um segredo. Um médico renomado aqui nessa cidade, amigo meu, ele congrega nas nossas igrejas. Ele falou assim: Silvio, eu estou querendo deixar a minha profissão. Eu vou fechar o meu consultório e eu vou ser um missionário, como você, o Fábio Sanches e outros mais. Eu vou ser um missionário. Eu falei: não faz isso, meu irmão. Que isso? Você não é um missionário aonde você trabalha, não? Você, rapaz, acorda. Você tem um campo tremendo. O doutor Hernani, inclusive hoje eu fui visitá-lo, nós oramos, choramos juntos, relembramos lindos, maravilhosos tempos, porque essa igreja aqui nos deixou legado. Essa igreja foi a nossa base de fé, a minha, a dele, do irmão dele que faleceu há pouco tempo, o Enio. Enfim, nós devemos muito a essa igreja, aos irmãos do passado, que fundaram essa igreja, que foram um baluarte nessa cidade. E nós estávamos conversando sobre essas coisas. Então, ele falou assim: irmão, não deixa a sua profissão não. O doutor Hernani, lá no consultório dele, ele ora com as pessoas, ele deixa um folheto para as pessoas, ele dá a cura física, mas ele oferece a cura da alma. Ele falou assim: rapaz, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu vou ser missionário a partir de hoje, no meu consultório. Eu sou um médico missionário agora. E que você tenha a profissão que você tiver. E se você casou, você faça da sua família uma extensão da sua igreja, porque a sua casa é missionária, a sua profissão é um campo missionário. Aonde você está, o que Deus te deu, o que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a sua família é de Deus, e é para ser uma agência do reino de Deus. Pronto.
Missionário não é só quem está lá na Novas Tribos do Brasil, não é só quem faz lá o Palavra da Vida. Você e eu somos missionários, seja de tempo parcial, seja de tempo exclusivo, seja de tempo absoluto na obra do Senhor. Chegamos então em Filadélfia, a igreja do arrebatamento, e termina com essa igreja que o Senhor vai vomitar da sua boca. É uma igreja apóstata, é uma igreja ecumênica, é uma igreja que nasceu em Amsterdã, em 1957, é a igreja cuja mulher vai sobre o dorso da besta, favorecerá o anticristo nos primeiros 3 anos e meio, e depois será pisada pelos governantes da terra, e também será morta pelo próprio anticristo, quando ele se levantar no terceiro templo em Jerusalém, querendo ser Deus e exigindo adoração somente a ele. Essa igreja representa a parábola da rede, isto pelo fato da igreja em apostasia, se associar a tudo e a todos que não se associam ao Senhor e também à sua palavra, assim como a rede que apanha toda sorte de peixes. Essa igreja estará numa situação pior do que essas ruínas, porque ela ficará para a marca da besta, ela receberá o juízo da praga do Apocalipse, e ela vai à perdição. Gente, o mundo está a um triz para ir ao pior dos piores. E você sabia que o pior dos piores não é a morte nem o inferno? Porque, na verdade, aquilo que pensamos que é o fim é só o começo. Porque depois da morte do inferno, terá o julgamento do trono branco e o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E até mesmo para nós. Aquilo que julgamos ser o fim, não será o fim também. Não, nosso fim não é a morte, nem o arrebatamento. O nosso fim será na glória eterna em a Nova Jerusalém, aonde Deus descerá do seu terceiro céu e vai morar conosco em uma nova terra, no novo céu, na cidade de Nova Jerusalém. Nós cantamos coisas que não está errada, não, mas a grande verdade é que nós não vamos morar no céu. Nós vamos conhecer o céu? Vamos. Estaremos no céu? Estaremos. Mas só que a eternidade futura será na Nova Jerusalém, em um novo céu, em uma nova terra, numa dimensão completamente transcendental, diferente de tudo que pensamos, imaginamos ou sonhamos. E Deus, por tanto contentamento, na conclusão da obra perfeita de Cristo, ele descerá do seu terceiro céu e vai habitar conosco. E é esta esperança que eu quero trazer ao seu coração. Nós somos Igreja Filadélfia. Nós aguardamos o arrebatamento. Nós temos promessa. E o Senhor garante o nosso galardão. Dediquemos a nossa vida. Trabalhemos para o Senhor. Não nos cansemos. Não esmoreçamos. E vamos firmes, arregaçar as mangas, lançar a mão do arado, sem olhar para trás e cumprir o nosso ministério e exercer o nosso chamado. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Resumidamente, eu deixo para vocês aí o resumo dessas 7 igrejas. Oi? Que nós temos um trabalho para fazer no milênio. Faz o favor de dar um esclarecimento. Está vendo aí, senhores? Senhores escatólogos. Precisamos estudar aquele mapa do plano divino. Trazer ele à tona. Pois é, nós teremos atividades, funções no reino milenar de Jesus Cristo. Ele fala, não tão detalhadamente, que nós seremos reis e sacerdotes. Nós vamos exercer tanto a parte administrativa no reino do Senhor, como também a parte espiritual. E o evangelho do reino, que será pregado pelos 144.000, que são das 12 tribos de Israel, eles, além de pregarem na grande tribulação, quando a igreja já não estiver mais na terra, eles vão dar continuidade a esse evangelho durante o milênio de Cristo. E nós desceremos com Cristo para reinar com ele em corpos gloriosos. Nós seremos semelhante ao Senhor Jesus, não sujeito à enfermidade, não tendo a necessidade de comer, de beber, de frio nem de calor. Viremos num corpo
glorioso, semelhante ao de Jesus após a sua ressurreição. E nós teremos exercícios a cumprir aqui na terra a favor do Senhor Jesus. A senhora lembra aquela parábola dos talentos? Que a um ele deu 5, deu 10, deu isso, deu aquilo? Então o que vai acontecer? Dentro daquilo que a senhora exerceu no seu ministério, nesse tempo que estamos vivendo, hoje, com os 12 talentos que Deus lhe deu a mim, a todos nós, o Senhor Deus, ele vai ver a qualidade do nosso serviço, a intensidade do nosso serviço, a nossa capacidade. A uns ele vai dar 2 cidades, vai dar 5, vai dar 10 cidades para ele governar, para ele administrar a favor do Rei Jesus. E nós andaremos nas asas do vento. Estando em Jerusalém, diante do Rei, se ele falar assim, eu quero que você esteja lá na América Central, que eu quero que você esteja lá na África nesse momento, e vai ver isso para mim assim, assim, assim. Ainda que ele é onisciente e ele sabe de tudo, e nós teremos a velocidade das asas do vento, nós exerceremos vários serviços para o Senhor. São mistérios que ainda não foi nos revelado totalmente, mas que nós vamos ter atividades, privilégios, nós vamos ter. Maiores ainda do que os discípulos tiveram no período de Jesus. Aí que eu entendo, Adriano, aquele texto, que nós faríamos obras ainda maiores do que a que o Senhor fez. Jesus teve só 3 anos e meio, e nós teremos 1 milênio em corpos gloriosos para exercer uma obra extraordinária, espetacular. Nós poderemos apagar a força do fogo. Nós poderemos andar sobre as águas e sobre as asas do vento. Nada nos deterá, nada nos ferirá. E teremos autoridade de prender os malfeitores com grilhões de ferro, como diz o Salmo 149. Nós vamos ter honras para repreender os baderneiros que se levantar e insurgir contra o rei e o seu domínio. Então essa função os crentes terão. A igreja de Éfeso, ela é representada por uma igreja desviada, Esmirna perseguida, Pérgamo licenciosa, Tiatira relaxada, Sardes morta, Filadélfia fraca e Laodiceia morna. Aí eu pergunto, que tipo de igreja ou cristão nós temos sido? Cada um responda para si mesmo. Desse perfil, que tipo de igreja ou cristão eu tenho sido? E essa resposta Deus tem pressa para que eu lhe dê. Então eu fecho a consideração desse estudo, pediria que vocês lessem aquele versículo comigo. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente Deus vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos.